aqui conosco não é o pré-candidato Kleber Montezuma. Bom, deixar claro para a Justiça Eleitoral, para não confundir, né? Porque às vezes a Justiça Eleitoral trouxe o professor Kleber uma vez, está dizendo, o professor Kleber está aqui como ex-secretário de Educação de Teresina, como ex-candidato a prefeito da capital, como integrante de várias gestões do PSDB em Teresina, desde o saudoso professor Ferraz, passando por Chico Gerardo, passando por Firmino Filho, Silvio Mendes, todos. O professor Kleber talvez seja o nome que mais participou das gestões tucanas na capital, inclusive a última, que foi secretário de Educação. Nós anunciamos aqui, ou melhor, nós reproduzimos uma fala do prefeito falando de uma obra do viaduto da Tabuleta, ali na zona sul de Teresina, a obra praticamente pronta, com dinheiro em caixa, e aí agora vem falando da obra de um viaduto da Miguel Rosa, que vai ser feita com dinheiro do empréstimo. Rapaz, isso criou uma confusão, professor Kleber, na cabeça do teresinense. Tem dizendo o seguinte, mas vem cá, o prefeito Firmino Filho, muita gente ouviu o prefeito Firmino falar disso, dizendo que estava com dinheiro em caixa, que a obra... Então, nós convidamos o senhor para esclarecer isso. O que é que efetivamente aconteceu? Boa tarde, agradecendo a sua presença. Boa tarde, Douglas. Essa obra foi planejada pelo ex-prefeito? Existia realmente dinheiro em caixa? Olha, ela não só foi planejada pelo ex-prefeito Firmino Filho, ela foi praticamente concluída. Hoje, inclusive, eu publiquei na minha página do Twitter fotos do prefeito Firmino Filho, em 2020, fazendo visitas ao viaduto da Tabuleta. Ele estava praticamente pronto, né? Isso em 2020? Não, começou em 2019 a obra, e aí não, avançou. O senhor falou das fotos de 2020. Sim, feitas em 2020, que o prefeito Firmino Filho ainda estava no exercício do mandato. Ele saiu dia 31 de dezembro de 2020 e ficou faltando só uma parte central. Tudo mais estava pronto, tudo mais pronto. Faltou uma parte central para concluir. E o dinheiro em caixa, porque o mandato dele terminou... Perdoe só a introdução para a gente não deixar nenhuma ponta solta. Essa parte central que o senhor se refere, o dinheiro estava em caixa? Sim, sim. O dinheiro estava em caixa, como estava em caixa, dinheiro para a ponte que está iniciada, está lá só os esqueletos dela agora, ali no setor de esporte da Universidade Federal do Piauí, sobre o Rio Puti, que passa da Universidade Federal e leva lá para o bairro Água Mineral, na Zona Norte. Água Mineral, Buenos Aires, Mucambião, e vai para toda aquela região da Zona Norte. Também dinheiro em caixa. Do mesmo modo que estava todo o trabalho feito com a Via Sul, que que já estava depois da ponte Ferraz, lá que chega na rodoviária Lucídio Portela, indo no rumo da Alegria, também ela já estava bastante adiantada, aquela avenida que margeia o Rio Puti, com dinheiro em caixa. Esse caso do viaduto da Tabuleta, então esse era o que estava a obra mais próxima de ser concluída. O prefeito Firmino Filho não concluiu, porque 2020 teve o problema da Covid, foram suspensas obras, inclusive as obras de construção civil, mas faltava só a parte da parte central, do vão central, e os recursos em caixa. E aí nós já vamos com mais de 500 dias, não é? E aí agora a gente escuta a notícia de que vai ser entregue, né? Ou deve ser entregue agora no mês de agosto. O que é importante frisar, Douglas, é de que no ano passado, o que foi entregue pela Prefeitura de Teresina foi exatamente aquilo que o prefeito Firmino Filho havia deixado pronto, ou praticamente pronto. Eu mesmo, secretário de Educação, deixei creches prontas para ser entregues. E 2 ou 3 foram entregues no ano passado. E agora, o aniversário da cidade, 170 anos da Universidade de Teresina, essa obra é obra do prefeito Firmino Filho. Mostra que o prefeito Firmino Filho ainda está presente na cidade de Teresina com obras em benefício da população. Professor, em relação a obras, porque nós inclusive falamos aqui que muitas obras que estão sendo anunciadas pelo atual prefeito, que vão ser continuadas, que vão ser agora finalizadas, com o dinheiro do empréstimo, dos 500 milhões de reais. Só que a nossa equipe de jornalismo fez o levantamento e a maioria absoluta dessas obras tinha recurso assegurado.
E a pergunta é, se os recursos estavam assegurados, para onde foram os recursos? Qual a necessidade de usar recurso de empréstimo, já que tinha recurso assegurado para estas obras? Bom, nós temos duas situações. Uma, havia recursos e contratos e recursos firmados. Um deles com o Banco Mundial, que foi aquele empréstimo que a Prefeitura fez para o programa Lagoa do Norte. E a Prefeitura, na atual gestão, simplesmente perdeu o contrato. Perdeu, professor? Perdeu o contrato e, consequentemente, perdeu o dinheiro. Eu lembro, antigo, muito Foi tempo. o maior contrato de financiamento que se conseguiu na cidade de Teresina. Foi esse contrato com o Banco Mundial, que estava programado para fazer uma série de obras lá na Zona Norte de Teresina, chamado Lagoas do Norte. Foram feitas obras ali na região do São Joaquim, Matadouro, e muito bonitas as obras que foram feitas lá. Depois foram feitas obras lá no Mucambinho, com aquele parque belíssimo do Mucambinho, pronto, Parque Matias Matos. E tinham outras obras que deveriam acontecer para poder concluir o projeto. E a Prefeitura de Teresina, a atual gestão, simplesmente perdeu o contrato. Por incapacidade de gestão, por incapacidade de ação, simplesmente deixou-se esvair um contrato que era o maior que nós tínhamos em Teresina para beneficiar a população da Zona Norte de Teresina. Mas a pergunta é por quê, professor? Olha, eu acredito que inépcia, incapacidade de gestão, descaso e falta mesmo de... Não tem outra palavra. Lamentavelmente, nós não temos gestão da Prefeitura de Teresina. Então esse contrato da Lagoas do Norte com o Banco Mundial, esse contrato acabou, não, foi perdido. Pronto. Perdeu, a Prefeitura perdeu, jogou fora, perdeu todo o dinheiro que ainda estava por vir para concluir o projeto Lagoas do Norte. Lamentavelmente. Mas não foi só esse, não. Outros recursos que também já estavam contratados foram perdidos. Aqui no Rio Puti tinha um pier, também com recursos já, tudo acertado, tudo devidamente apalavrado, tudo também perdeu. Inclusive, me parece que esse era de uma emenda parlamentar e o parlamentar que tinha designado essa emenda, inclusive, ficou muito aborrecido com isto. Nós temos os outros casos também que foram perdidos. Agora, Douglas, o que chama a atenção, e deve-se chamar a atenção, o Ministério Público tem que ficar de olho nisso, né? A Câmara Municipal nem falo, porque a Câmara Municipal foi, nesse particular, foi absolutamente generosa com o prefeito. Esses 500 milhões. Pela primeira vez, eu sou economista, e sou economista da Prefeitura, agora aposentado, economista da Prefeitura. Eu fui secretário durante 20 anos, Douglas. 20 anos eu fui secretário da Prefeitura. Várias pastas. Assistência social, habitação e urbanismo, educação. Eu acompanhei desde 1986 todos os prefeitos de Teresina, exceto o prefeito Elmano, porque inclusive eu não estava na gestão, mas todos os outros prefeitos eu acompanhei. Todos os empréstimos, quando se vai pedir autorização à Câmara de Vereadores, todos, sem exceção, todos, é preciso apresentar um planejamento. O que se vai fazer com aqueles recursos? É preciso dizer quais são as obras, quais são os serviços, especificar. Quer dizer, resumindo, nós vamos precisar de X reais e as obras são essas aqui. Exatamente. E com o custo de cada uma. Todas as obras que vão ser realizadas, elas têm que estar ali inscritas no anexo do projeto de lei. Todas. Mas não teve anexo, professor. Pois é isso que me chamou a atenção, inclusive, não só a Câmara aprovou isso numa rapidez assim, de flash, né? Sem ter um planejamento, sem ter um cronograma de obra, sem dizer quais eram as obras, sem dizer quanto que ia custar cada obra, sem dizer onde que seria construído a obra, aprovou sem saber de nada, às escuras, um cheque em branco de 500 milhões de reais, a coisa inédita na história da gestão municipal e do parlamento municipal. Agora, só para o senhor saber, no orçamento aprovado para 2023, só de início, há uma previsão, o TAS trouxe as informações, de 4 empréstimos de 93 milhões. No âmbito do município, está se desenhando, e já deu início, a se repetir o que foi feito no governo do Estado. E esse empréstimo, ele vai gerar, no âmbito municipal, um pró-Teresina.
o pró-Piauí no âmbito estadual e vai gerar um pró-Teresina, né? Vai se fazer obras de que forma? Atendendo aqui critérios, para atender aqui população, para atender aqui necessidades da cidade. Então é preciso que se verifique, haja uma fiscalização. E aí o Tribunal de Contas do Estado deve ficar rigorosamente olhando isto. Olhando isto. Por quê? Porque lamentavelmente a Câmara abdicou, né, da prerrogativa que tinha de exigir o planejamento, de exigir o cronograma de obras, de exigir as obras, de exigir a localização das obras e quanto que seria gastar em cada uma dessas obras. Abriu mão de tudo isso. Professor, nesse e caso... aí agora colocou esse cheque em branco nas mãos de um prefeito que é absolutamente atabalhoado. Absolutamente, completamente atabalhoado. Haja vista que os contratos que existiam, ele perdeu. O senhor fala atabalhoado, muita gente não entende a palavra, trocando em miúdos. É um prefeito, digamos que não sabe o que faz? Olha... Que está completamente perdido, à deriva? Basta a gente olhar o que ele tem feito. Basta a gente olhar o que ele tem feito. Douglas, ele está cometendo um crime. Eu não sei onde que o Ministério Público Estadual se encontra, que ainda não tomou uma posição vigorosa em relação a essa questão da educação. Então, para criar um departamento lá só com ações contra a pessoa. Essa questão Douglas, essa questão da educação. Eu estou andando pela cidade e eu estou encontrando com diretores de escola, eu estou encontrando com professores de escola, eu estou encontrando com mães de alunos, eu estou encontrando com alunos. Não está tendo aula para os alunos. E não está tendo aula para os alunos porque não tem professor. Não, peraí, professor. Não tem professor para entrar na sala de aula. Vamos esclarecer aqui. O senhor está falando das escolas de tempo integral e escolas normais. Não está havendo aula, professor? Muitas escolas não estão tendo professores, muitas, não são poucas, não. A última escola... Só pode citar aí algumas? Posso citar uma, essa que foi agora recente. Eu tive na região da Santa Maria da Codipe e depois fui lá na região da Boa Hora. Lá tem uma creche que, inclusive, quem construiu a ampliação da creche fui eu, quando secretário da Educação, Dalai Lama é o nome da creche, lá na Boa Hora, pode ir lá. As salas de aulas estão quase que todas vazias, porque não tem o professor para entrar na sala de aula e atender as crianças. Por quê, professor? Inépcia, descaso, incapacidade da gestão, incapacidade. Estou dando o nome. Semei, Dalai Lama, lá no povoado da Boa Hora. Eu construí a ampliação, está lá a coisa mais bonita do mundo, mas a grande parte da sala de aula sem professor. Essa semana agora que passou, a escola Walter Alencar, que fica no Planalto Uruguai, aqui na Zona Leste, disparou mensagem para os pais dos alunos. É a escola em tempo integral que eu fiz, eu transformei a escola em tempo integral. Disparou mensagem para as famílias dizendo que estava despachando os alunos meio-dia porque não tinha chegado o gás para cozinhar a merenda escolar. O gás, professor? Não tinha, tá lá, eu tenho os prints que as mães mandaram para mim, que elas receberam da escola, dizendo, comunicando que por falta do gás para poder fazer a comida. Só pode nos enviar os Sim, prints? posso, sim. Logo que eu sair daqui, eu já mando para você. Quer dizer, então tinha aula lá, nessa escola que o senhor transformou. Volta a Alencar no Planalto Uruguai, chegou meio, porque também, professor, o senhor conhece muito mais do que eu, é preciso entender que tem educação, que tem esporte, tem um reforço, mas tem alimentação. Olha, escola tempo integral, Douglas, a criança, o jovem, o adolescente, ele almoça na escola, porque é contínuo, chega às 7h30 da manhã, e sai 4h30 da tarde, às 16h30. Então, a permanência na escola só se dá com o almoço. Mas eu estou falando da escola Walter Alencar porque foi a última. Mas antes da Walter Alencar, nós tivemos problemas também em outras escolas. Falta de professor. Agora, Douglas, você sabe o que é mais grave? E aí eu pediria ao pessoal do Ministério Público, coloque alguém que saiba fazer esse serviço. O Ministério Público tem pessoas especialistas para isso. Se não tiver, pode procurar especialista. O ano letivo de 2021 não foi, olha o que eu estou dizendo, Kleber, ex-secretário de Educação, o ano letivo de 2021 não foi completado na rede municipal. Estou falando 2021, não é esse agora não. Não é possível. Não é esse agora, 2021.
A carga horária não foi fechada? Não foi completado os 200 dias letivos em muitas escolas, em muitas turmas, e não foi completado, consequentemente, a carga horária mínima de 800 horas. Lei federal, Lei de Diretriz e Base da Educação. Não foi completado os 200 dias letivos mínimos e nem as 800 horas mínimas. Isso eu estou falando a carga horária de 2021, Ministério Público. Não é da agora, não. Como é que fechou, professor, o ano? Simples, o Ministério Público precisa investigar como é que eles fecharam. Que mágica foram feita para que eles fechassem. E agora, Douglas, em 2022, também não dá para fechar. Não, mas também o secretário, em 2022 não dá para fechar. O seu sucessor, o professor Douglas Cardoso, disse aqui em entrevista que todo mundo ficasse tranquilo que o ano não está perdido, o ano letivo. Que dá para fazer o ano letivo, dá para fechar direitinho. Olha, eu quero dizer o Kleber, professor, secretário de Educação, que conhece, que sabe, que nunca veio para a televisão para mentir, nem para enrolar, nem para enganar. O ano de 2021, a carga horária não foi fechada em grande parte das escolas da rede municipal. Não foi. E nesse ano, até o presente momento, está comprometido. Também não. Porque ainda hoje, nessa semana, tem escola que não tem professor em sala de aula. Tem escola em que os alunos não estão assistindo aula. E isso tem sido uma constante. Como é que fecha? É preciso que os diretores... Estamos em agosto, né, professor? Estamos em agosto. É preciso que os diretores tomem cuidado. Porque, a rigor, a responsabilidade final está nas mãos do diretor da escola. A documentação é assinada pelo diretor da escola. Então, cuidado com os documentos que vocês estão assinando, porque vocês podem ter problemas. Vocês podem ser levados a ter problemas sérios na justiça. Por quê? Isso é um crime federal, porque a Lei de Diretriz e Base da Educação é lei federal. O Ministério Público Federal pode entrar nessa história para investigar. Primeiro, investigar o ano letivo de 2021. Os dias letivos, 200 dias letivos e as 800 horas. E investigar agora. Professor. E esse problema, Douglas, não é só na educação, na saúde também. Nessas andanças que eu estou fazendo, tem sido comum as pessoas nos bairros dizerem que está faltando medicamento básico nas unidades básicas de saúde. Está faltando medicamento básico nas unidades básicas de saúde. Então tem um comprometimento da educação, tem um comprometimento na saúde, transporte coletivo. O povo já até esqueceu esse nome transporte coletivo, está tirando do vocabulário, que isso aqui é uma coisa, é uma ficção aqui em Teresina, porque foi arruinado pela administração. E nós temos agora esse problema que eu acho que é seríssimo. Esses 500 milhões de reais que a Câmara autorizou no escuro, e votou de flash, sem que fosse apresentado um planejamento, sem que fosse apresentado um cronograma de obras, sem que se dissesse o que ia fazer com esse dinheiro. E aí, um prefeito que é inepto, atabalhoado, não é capaz de fazer gestão pública, está comprovado. Deus sabe como é que esse dinheiro vai desaparecer da Prefeitura de Teresina. Vão quebrar a Prefeitura, deixando um rombo para a cidade, porque o prejuízo vem para a cidade, porque somos nós, teresinenses, que pagamos os nossos impostos, que vamos pagar esses empréstimos. A troco de quê? Professor, para não tratar apenas desse assunto, queria aqui, para encerrar, perguntar ao senhor o seguinte: circulou na imprensa notícias sobre uma ação contra o senhor de 44 milhões de reais contra a família do ex-prefeito Firmino Filho, e também os aliados do prefeito falaram muito nisso, que o senhor denuncia, mas que o senhor agora tem que responder a essas questões. Eu queria aproveitar, deixar o espaço aberto para o senhor falar sobre o assunto. Um grande momento e uma grande oportunidade. Em 2016, a Prefeitura de Teresina recebeu precatório que começou uma ação ainda na administração do ex-prefeito Silvio Mendes. Foi recebido em 2016. Pois bem,
Esses recursos de 2016, para que a prefeitura recebesse os recursos, ela fez uma negociação com o Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é um banco do governo federal, oficial, para poder fazer essa negociação para receber esse recurso. E o Banco do Brasil pediu um deságio, no valor, se não me falha a memória, de 18 milhões de reais. E aí foi pago esses 18 milhões de reais para o Banco do Brasil. Agora, antes de fazer isto, foi aprovado na Câmara de Vereadores uma lei municipal autorizando o poder municipal a fazer aquela operação junto ao Banco do Brasil. Lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores. 2. Houve um parecer, e há o parecer, do jurídico da Fazenda Nacional, da Fazenda Pública Nacional, um parecer do jurídico autorizando e dizendo que era legal. Tanto que o Banco do Brasil fez. Não estamos falando de um banco qualquer, não, é banco oficial. Terceiro, há uma ação referente a esse assunto na Justiça Federal favorável para que isto também ocorresse. Então, tem uma lei municipal aprovando e autorizando este movimento. 2, tem um parecer jurídico da Fazenda Nacional autorizando o Banco do Brasil a fazer esse movimento. E há uma decisão da Justiça Federal da época sobre esse assunto para tratar da legalidade disso. Então, tranquilo. 2, falou-se no pagamento de professores. O que ocorre? A Prefeitura sempre faz, e nós fazíamos isso, a Prefeitura sempre faz a progressão dos professores. Normalmente essa progressão, ela vai implantada na folha e começa o desconto, o pagamento, melhor dizendo, a partir da implantação na folha. Mas fica um passivo. Quando chegou esses recursos do precatório do Fundeb em 2016, havia um passivo que a Prefeitura devia aos professores, por conta dessas progressões, em torno de 12, 14 milhões de reais. E foi feito o pagamento. Para os professores. Falou-se numa folha dupla, não é folha dupla não. Foi na folha normal. A folha normal é a folha do vencimento do mês. Este pagamento foi por conta desse passivo que o município estava devendo aos professores. 12 ou foi 14 milhões. Os professores receberam. E tudo isso, Douglas, tudo isso conforme a lei municipal que fazia aquela autorização. Então, isso aí eu não tenho nenhuma dificuldade para explicar em qualquer lugar que seja, e aí tão logo eu receba da Justiça Federal a intimação, vamos prestar todos esses esclarecimentos, e é uma coisa que vai ser completamente resolvida. É diferente do que nós estamos vendo agora. É diferente. Obras paradas, dinheiro que foi perdido, contrato que foi perdido, esse empréstimo de 500 milhões sem ter um planejamento, sem ter um cronograma, sem dizer onde que esses recursos vão ser aplicados. Ainda hoje, eu gostaria que amanhã viesse aqui o secretário de planejamento ou o secretário de governo, porque o prefeito não sabe falar, ele não sabe o que está acontecendo na prefeitura. Então vem, o secretário de planejamento sabe, né? Esse aí eu sei que sabe. Ele podia vir aqui e dizer, olha, os 500 milhões, nós vamos fazer tais obras. Dá tempo de preparar um papel e botar os números embaixo, somar 500 milhões e vir apresentar aqui amanhã. Ok. Professor, agradeço a sua presença e, como manda o bom jornalismo, o espaço está aberto, o professor já fez isso, o espaço está aberto para a manifestação da Prefeitura, seja através de nota, porque via de regra é nota, ninguém fala, ninguém diz nada, mas via de regra é nota, mas enfim, pode ser uma nota quilométrica, nós vamos ler, vídeo gravado ou pode ser através de uma entrevista, seja gravada também, ao vivo, enfim, o espaço da Udia TV está completamente aberto. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, e aí nós estamos começando a chegar próximo dos 170 anos de Teresina, do aniversário de Teresina, e o que a gente está vendo com essa obra do viaduto, que foi o começo da nossa conversa aqui, mostra que o ex-prefeito Firmino continua vivo na nossa cidade e presente na nossa cidade. Viva Teresina e viva o prefeito Firmino Filho. Obrigado, professor.